Bom dia, alunos do 8º ano A da escola Criança Esperança 2. Eu estou gravando esse vídeo para apresentar para vocês algumas informações importantes, né, sobre o nosso conteúdo do segundo bimestre, que está sendo enviado hoje, dia 2 de junho. E esse conteúdo é sobre o continente americano, tá? É uma continuidade do assunto que nós estamos trabalhando, tá bom? Então esse PDF vai junto, tá? Para vocês. A professora, ela acabou destacando, tá? Em amarelo algumas informações importantes, como essa aqui, né? Que diz, né, que trata dessa ocupação do continente através da colonização, né, a colonização de exploração realizada na América Latina e a colonização de povoamento realizada na América Anglo-Saxônica, e na formação da população de uma forma geral desses países, pela miscigenação entre os colonizadores europeus, os nativos, né, os nossos indígenas, e os afrodescendentes, né, os africanos que vieram como escravos de uma forma forçosa. Então, todo esse material a professora está enviando para vocês, tá? Aqui, então, nós temos o mapa, né, o planisfério, com a localização da América, tá? Então, esse é um continente que ele tem uma grande extensão norte-sul. Ele é comprido na extensão norte-sul. Isso quer dizer que ele vai ser influenciado pelo fator latitude. O que é a latitude? É a distância em graus de qualquer ponto até a linha do Equador. Então, quanto maior a latitude, mais próximo aos polos norte e aos polos sul, e ao polo sul, mais frio, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, regiões mais próximas ao Equador, maior a temperatura, porque é justamente nessa região, na zona tropical, em que os raios solares vão, né, incidir com uma intensidade de luz e calor maior, tá? Então, como o continente americano atravessa várias latitudes, o que nós temos? Nós temos diferenças de clima e, consequentemente, de vegetação, que nós vamos ver daqui a pouco. Ao norte eu tenho o mar glacial ártico, a leste eu tenho o Oceano Atlântico, a oeste eu tenho o Oceano Pacífico. Ao sul, né, essa região, alguns estudiosos afirmam que nós temos o mar glacial antártico. Outros, né, afirmam que é a junção, aí, o encontro do Atlântico com o Pacífico. O continente americano também, ele é cortado por vários paralelos importantes, além da linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, estando totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Quando a gente olha para esse mapa, eu tenho o título do mapa, Planisfério, América no Mundo, tá? Eu tenho a orientação no mapa, que é a rosa dos ventos. Eu tenho a escala do mapa, que é a relação entre o mapa e a realidade, não é? Então, a escala de 2.440 quilômetros a cada 1 centímetro, tá? Esse mapa não tem legenda, mas eu poderia ter legenda. Eu tenho a fonte, que é a informação da onde o mapa foi retirado, tá bom? Seguindo aqui, eu tenho informações sobre o relevo da América, tá? E aí, nesse mapa,
eu observo que as maiores altitudes estão na porção oeste do território, não é? Com as montanhas rochosas e com a cordilheira dos Andes, que na parte leste eu tenho planaltos, né, mais antigos, e que no interior do continente americano eu tenho principalmente planícies, tá? Aqui retomo a falar, né, da formação da população, da chegada dos europeus, do encontro desses territórios com os originários, né, da nossa região. Aqui a gente vai falar da hidrografia, que é o conjunto dos rios. E aí eu tenho a informação que os rios eles vão desaguar, desembocar no Ártico, no Pacífico, no Golfo do México e no Atlântico. Então, essas orientações, esses lugares onde esses rios vão, né, desaguar, eu chamo de vertente, tá? Então, é formado por muitas bacias hidrográficas importantes que desaguam, então, nessas vertentes do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. Aqui eu tenho a informação sobre a variedade climática do nosso continente, né, americano. Então, olhem lá, todas as regiões mais próximas ao Equador, o clima é o equatorial, um clima quente e úmido. Conforme vai se distanciando da linha do Equador, vai aumentando a latitude, a temperatura vai ficando menor, não é? Nós aí vamos indo para os climas frio, polar, as regiões de altas altitudes, né, de altitudes elevadas, como a Cordilheira dos Andes, como as montanhas rochosas, eu tenho clima frio de montanha. É outro fator climático, é o fator altitude. Quando a gente vai relacionar, tá, esses climas com as vegetações, a gente vai observar que eles se encontram. Então, onde eu tenho o clima onde eu tenho o clima polar, eu vou ter a vegetação tundra. Aonde eu tenho o clima frio, eu vou ter a vegetação taiga ou coníferas. Aonde eu tenho o clima equatorial, eu vou ter a vegetação floresta equatorial, floresta amazônica. Aonde eu tenho o clima tropical, eu terei o cerrado. Então, em cada clima, eu terei uma determinada vegetação. Vou dar um exemplo novamente da mais gelada, clima polar tundra, clima equatorial, floresta amazônica. Então, dependendo do clima, eu terei uma determinada vegetação, tá? As partes estão grifadas. Tem um texto bem interessante sobre os rios voadores, tá? Que ocorrem com a evaporação das águas do Oceano Atlântico, essas massas de ar passando pela floresta amazônica e com a evapotranspiração da floresta, não é? Elas são reabastecidas. Essas massas de ar não se dissipam para o Pacífico, porque a Cordilheira dos Andes serve como uma barreira, e aí elas levam chuva para todo o centro-sul da América do Sul, sendo muito importantes, inclusive, para a agricultura, tá? Então, a última página aqui, nós temos a regionalização. A regionalização pelo critério físico em América do Norte, América Central e América do Sul. Façam a leitura com bastante atenção. A professora está à disposição para tirar a dúvida de vocês. Um abraço, meus queridos.